Olá, estudantes. Essa é mais uma aula do componente curricular Material de Construção 2, do curso técnico de edificações do IFES Campus Nova Venécia. Essa aula eu vou falar sobre tintas e vernizes. Bem, vamos começar com uma definição do que é pintura, né? Então, pintura é uma camada de recobrimento de uma superfície com funções protetora e decorativa, e ela é feita através das tintas e vernizes. Mas o que seriam tintas e vernizes? É um nome genérico para um material de revestimento com consistência líquida ou pastosa, apto a proteger, colorir e cobrir uma superfície de um objeto. E as pinturas, elas têm algumas funções. A primeira e mais óbvia é dar acabamento e decoração. A pintura serve para deixar um objeto mais bonito, a gente mudar a cor dele, deixar a superfície dele mais lisa. Uma outra função também que é bem comum é proteção do substrato. Por exemplo, os metais ferrosos, eles oxidam. Então, se a gente tiver uma camada de pintura, ela serve como uma camada de proteção. Ela não vai deixar a superfície entrar em contato com oxigênio e com umidade, e, consequentemente, ele não vai sofrer oxidação, a menos que essa camada seja rompida de alguma forma. Ele também serve para sinalização e identificação. Por exemplo, os objetos ligados a incêndio, normalmente eles são pintados da cor vermelha. Quando a gente tem um hidrante de parede, ah, um extintor de incêndio. A pintura, ela também serve para distribuir a luz. As tintas, principalmente as tintas claras, elas têm uma capacidade muito legal de refletir a radiação luminosa. Então, ela consegue distribuir melhor a luz dentro do ambiente. Um ambiente de cor clara, a gente tem a impressão que ele é mais iluminado que um ambiente pintado de cor escura. E ela também tem uma aplicação funcional. Cores diferentes, elas despertam emoções diferentes. Então, existem estudos sobre isso, né? Que tem cores, por exemplo, se eu estiver num ambiente em que tem um azul bem clarinho, puxado com lilás, é uma coloração que acalma. A gente tem cores mais vibrantes também, como vermelho, amarelo, laranja. E, e essa aplicação funcional, essa emoção que desperta na pessoa, ela também tem um fator pessoal. Às vezes eu posso ter tido uma experiência negativa em algum ambiente com determinada cor, e quando eu me deparo com um ambiente dessa mesma cor, essa sensação volta e eu posso não me sentir bem. Bem, as tintas, elas são compostas de três elementos. Nós temos o pigmento, o veículo e as cargas. O pigmento é a parte sólida, ele é um pó, ele cobre a superfície e ele que dá a cor, ele que decora a superfície. O veículo, ele tem a função de unir essas partículas de pó, então ela vai grudar uma partícula de pó na outra, e também o excedente de veículo que sobra, ele serve para criar uma película que vai dar brilho a essa tinta. Nós temos as cargas. Carga é material inerte. Então, normalmente, ou ele é transparente ou ele é branco, e ele serve para baratear a tinta. Ele serve para ajustar a viscosidade da tinta. Por exemplo, eu posso ajustar a viscosidade de uma tinta colocando mais pigmento nela, né? Mas o pigmento é mais caro. Eu posso colocar uma carga, que é um pó também mais barato, e eu consigo ajustar um pouco a viscosidade dela. A gente tem os fundos também. Os fundos eles têm pouco pigmento, a veículo é alguma carga. Os fundos normalmente eles são usados como ponte de aderência para proteção do substrato. Eu vou falar um pouco mais disso mais à frente. E nós temos as massas. As massas têm muita carga e ela tem uma consistência mais sólida. Ela serve para tampar imperfeições. Bem, falando especificamente agora de cada um desses elementos da tinta, nós temos o pigmento, que é um pó, ele é insolúvel no aglutinante, eles têm a função de dar consistência, assim como a carga, né? Facilitar a cercagem, colorir, proteger o substrato dos raios ultravioletas. Ele tem diferentes classificações. A gente tem uma classificação quanto à origem, ele pode ser natural ou artificial, e a gente tem uma classificação quanto à natureza, que nós temos os minerais, nós temos os orgânicos. Podem ser de origem vegetal, animal ou ele podem ser sintéticos. Nós temos algumas propriedades que são importantes nos pigmentos. A primeira delas é o poder de cobertura. O poder de cobertura é a capacidade que a tinta tem de cobrir um substrato, de cobrir um fundo. E isso depende muito do pigmento.
Normalmente, os pigmentos escuros, ele tem uma maior capacidade de cobrir um fundo. Mas isso depende de vários outros fatores, né? Como, por exemplo, a quantidade de pigmento, o tipo de pigmento. Isso vai alterar esse poder de cobertura da tinta. A cor do fundo, isso tudo vai interferir. Nós temos o endurecimento também. O pigmento ele ajuda a tinta a, a endurecer, a ficar dura, a criar aquele filme. Mas tem alguns pigmentos que são melhores, outros que são piores nisso. A estabilidade de um pigmento é a capacidade que ele tem de não sofrer alterações ao longo do tempo. Tem alguns pigmentos que são mais instáveis do que outros. Por exemplo, às vezes a gente pinta uma parede de uma determinada cor e com o passar do tempo ela vai desbotando, ela vai perdendo aquela cor original. A cor, a gente tem as diversas tonalidades em função da quantidade de a radiação luminosa que ela absorve e que ela reflete. Vocês já devem ter estudado isso em física, né? Por exemplo, o branco ele reflete todas as cores e não absorve nenhuma. O preto ele absorve todas as cores e não reflete nenhuma. Então isso vai depender do comprimento de onda da radiação luminosa que chega e que é absorvida por aquele pigmento e que é refletida por aquele pigmento. Então a cor dele ela vai ser criada em função disso. E a cor também depende do tamanho e, e da agregação das partículas. Então, isso também é muito importante para determinar a cor de um objeto. O poder de cobertura, como eu disse anteriormente, ele é a capacidade de tapar um fundo, né? E para que a tinta ela tenha o máximo, o melhor poder de cobertura possível, ela tem que ter partículas na ordem de 4 microns, e a melhor forma para essa partícula é que ela seja esférica. Com a partícula esférica, você tem um melhor espalhamento. Por exemplo, vocês já brincaram com bolinhas de gude? Ou birosca, ou um outro nome para bolinha de gude, acho que é boleba também. Birosca, boleba, bolinha de gude são todos nomes para o mesmo brinquedo, né? Mas se você tem um pote de bolinha de gude e você vira ele no chão, elas logo se espalham, porque elas são esféricas. Então isso também acontece com pigmento. Então a gente tem que ter uns pigmentos bem pequenininhos, da ordem de 4 microns, e com essa forma esférica eles conseguem se espalhar e cobrir muito bem a superfície. E a gente tem vários pigmentos diferentes, né? Esses aqui são só alguns exemplos. Ó. A gente tem o branco de zinco, branco de titânio, vermelho zarcão, azul de cobalto, azul ultramar, verde de cromo, negro de grafite, violeta de cobalto. Então são vários exemplos. A gente tem muito mais pigmentos do que esse. E agora falando dos veículos, que são as partes líquidas da tinta, elas são divididas em duas partes. Ela tem uma parte volátil, que ela facilita a aplicação, que ela é um solvente, e também ela ajuda a tinta a secar. E a gente tem a parte não volátil, que é um ligante, é um formador de filme. Ele vai aglutinar o pigmento no outro e vai formar um filme. Na maioria dos casos, esse ligante é que dá nome à tinta. Por exemplo, a gente tem tinta acrílica, o ligante é de base acrílica. A gente tem tinta PVA, o ligante é PVA. A gente tem tinta epóxi, o ligante é um epóxi. E esses veículos, eles são óleos ou resina ou a mistura dos dois mais o solvente. E uma curiosidade interessante, vocês já se perguntaram o que é um verniz? Um verniz é uma tinta sem pigmento, ou seja, ele é só o veículo. Apesar que a gente tem alguns vernizes que ele tem um pouco de pigmento, é vendido como verniz, né? Mas tecnicamente ele é uma tinta. O veículo é o principal responsável pela secagem da tinta, né? A gente já viu que o pigmento também ele tem uma participação, mas o principal responsável é o veículo. E ele seca usando alguns dispositivos. Pela evaporação do solvente, né? Ele evapora e ajuda aquela tinta a secar. E pela pega e endurecimento dos óleos secantes. E uma outra coisa que eu já falei no slide anterior, né? O formador de tinta, ele dá nome àquela tinta. Então a gente tem tinta à base de tinta à base de nitro, tinta à base alquídica, por exemplo. Essa parte não volátil do veículo, como que ela endurece? A parte que é o solvente, aquela que evapora, é bem fácil da gente imaginar, né? A gente mistura o solvente na tinta para ela ficar mais fluida. Assim que a gente aplica ela, ele evapora e a tinta seca. E essa parte formadora de filme, ela seca usando alguns sistemas.
sistemas que podem sofrer oxidação e polimerização, sistemas que sofrem polimerização, sistemas que não sofrem transformação física, e a gente também tem uns secantes como os naftatos. E a gente tem vários tipos de veículos que a gente pode usar e eles vão dar características diferentes nas tintas. Aqui são só alguns exemplos. Então, por exemplo, nós temos os óleos cicativos, como por exemplo os óleos de linhaça, tung, mamona desidratado, são óleos vegetais. Eles dão estabilidade e durabilidade às tintas. Nós temos as resinas alquídicas também, que aí a gente tem resinas curtas, médias e longas em óleo. Elas aumentam a durabilidade das tintas a óleo, prolongam a duração do brilho sem sacrifício da estabilidade. Nós temos as resinas fenólicas, que elas melhoram a adesão quando associada a outras resinas. Nós temos as resinas epóxi, que têm grande resistência a ácidos e a bases. A tinta epóxi ela é fantástica, ela é bicomponente, né? Assim como outros materiais epóxi, como por exemplo a Durepox, a Araldite, que são colas, né? Então você mistura o componente A com o componente B e você pinta uma superfície. É uma tinta que normalmente não tem muito brilho, mas ela é uma tinta muito resistente. E a adesão dela à superfície é uma adesão muito boa. O maior problema dela é que uma vez que você mistura o componente A com o componente B, você tem que usar a tinta logo. Você não pode deixar para o dia seguinte, senão ele vai endurecer. Nós temos as resinas vinílicas, são semelhantes às resinas epóxi, mas mais permeáveis. Elas formam filmes incolores. As resinas ureoformaldeído são resistentes a ácidos, às bases, têm boa durabilidade. As siliconas, que são repelentes à água, repelem água, né? E resistem a altas temperaturas, até 500 graus Celsius. Nós temos as resinas derivadas da celulose, como a nitrocelulose, que tem boa dureza e durabilidade. As resinas de borracha sintética, como o estireno, o butadieno e a borracha colorada. Nós temos as resinas vinílicas polimerizadas. Nós temos as resinas acrílicas polimerizadas. Então, tem vários tipos de veículos diferentes. E para a parte volátil dos veículos, nós temos os diluentes e solventes voláteis. Eles são usados para aumentar a fluidez da tinta, né, facilitando a aplicação. Dependendo do tipo de mecanismo que a gente for usar para fazer uma pintura, como por exemplo a nebulização ar comprimido, a gente tem que usar um pouco mais de solvente, ou então uma tinta que já é preparada e ela é mais fluida, para ela não entupir o bico da pistola de nebulização. E aí, para tintas a óleo, nós temos a essência de teremintina, que é muito utilizada em pintura artística, água ras ou álcool etílico. Para pinturas à base de cal, PVA e acrílica, o diluente é a água, que normalmente são as tintas para pintar parede, né? A gente tem a caiação, que é aquela pintura que é feita com cal, uma pintura tradicional, mas que é pouco usada hoje em dia, porque a cal ela acaba se soltando um pouco da parede. Então, se você encostar numa parede que está pintada com caiação, com cal, ela vai sair na sua roupa. E isso é indesejável, né? Nós temos as tintas PVA também, que as tintas PVA, elas também não são mais tão fáceis de encontrar, ela é uma tinta um pouco mais barata. Nós temos a tinta acrílica, que é a mais utilizada para pintura de parede. Nós temos os hidrocarbonetos alifáticos, por exemplo, o Isarras, o ADD solvente, óleo Ras, Varsol Shell Ras. Eles são nomes diversos para uma coisa que a gente compra em qualquer loja de material de construção, que é água Ras. A gente tem os hidrocarbonetos aromáticos, como o xilol, o toluol, e a gente tem um thinner, que são misturas especialmente formuladas, né, desses solventes. Então, o thinner, ele tem uma receita específica, dependendo da marca, e eles têm uma gama bem grande de variação, dependendo da marca, né? Eles têm thinners de acabamento, thinners que são mais usados para o thinner comum para pintura, para limpeza de pincel. Então a gente tem thinners diferentes e a formulação depende da empresa. A gente tem as cargas. As cargas, ela melhoram a consistência e a capacidade de duração das tintas. E alguns exemplos. Lembra que eu falei lá no começo da aula que carga é um material inerte? Então, ele pode ser talco, gesso, sulfato de bário, caulin, carbonato de cálcio. São materiais de cores claras, são materiais brancos, né? Eles só servem para dar volume na tinta. Os vernizes, como a gente conversou, eles são uma tinta sem pigmento, né? Então ele é só o veículo.
E normalmente o veículo deles é composto por um solvente e um produto dissolvido que gera filme. A substância que forma filme ela é um óleo, uma resina natural sintética ou uma mistura dos dois. Eles têm classes diferentes. A gente tem vernizes gordos, que é um óleo secante, uma resina um diluente. A gente tem vernizes absorventes voláteis, vernizes celulósicos, vernizes negros betuminosos. O verniz ele não altera muito a coloração de um objeto, mas como a cor dessas resinas e desses óleos normalmente uma cor meio amarelada, se eu pinto uma madeira com verniz, é, como o próprio veículo ele tem essa coloração amarelada, ele vai deixar a superfície um pouco mais amarelada. Mas os vernizes negros betuminosos, eles alteram mais a cor. Então eles escurecem bastante o objeto que é pintado. Se eu for pintar uma madeira com verniz negro betuminoso, ela vai escurecer significativamente. A gente tem alguns métodos que são usados na indústria para determinar a qualidade da tinta, quanto tempo ela vai durar, e depois essa informação vem do rótulo do produto. A gente tem um método de exposição acelerada, que é uma madeira pintada e ela é exposta à radiação ultravioleta e também ao chuveiro. É um jeito de tentar é, imitar as intempéries, né? Simular as intempéries. A radiação solar através da radiação ultravioleta e o chuveiro simulando a chuva. E a gente tem um método de exposição ao tempo. Nesse método de exposição ao tempo são preparados painéis de madeira, né? Esses painéis sem nós. Nós da madeira são aquelas partes mais escuras da madeira que é bem fácil da gente ver num tipo de madeira que é chamado de pinus, que é a madeira mais barata que a gente consegue comprar na madeireira aqui no Brasil. Então, eles são pintados e parcialmente cobertos. Então, a parte vai ficar coberta, a outra não. E expostos em cavaletes inclinados em 45 graus, com direção leste e oeste. E aí, eles vão observar qual o tempo que foi gasto para esses painéis apresentarem os primeiros defeitos, a tinta mostrar os primeiros efeitos dessa exposição, né? Que ela está danificada. E a vida útil dessa tinta, ela vai ser 3 vezes igual ao período do desempenho desse ensaio. Então, depois que aparecer, eles vão marcar o tempo até aparecer esses primeiros defeitos, vão multiplicar esse tempo por 3 e esse vai ser a vida útil dessa tinta. E como a gente escolhe uma cor? É claro que o gosto pessoal é muito importante nesse quesito, né? Você tem que escolher uma cor que te agrade, mas a gente pode fazer uma escolha mais racional também, considerando algumas aplicações. Até umas que eu já citei anteriormente. Uma cor clara consegue fazer uma distribuição de luz melhor, por exemplo. Mas eu vou falar de outros casos. As cores claras, elas conseguem refletir mais a radiação luminosa. Então ela deixa aquele ambiente todo mais claro, ela distribui melhor a luz. Cores como o vermelho, o dourado, o verde, como por exemplo nessa composição, não que essa seja uma composição que de fato me agrade, mas ela remete a requinte, luxo, nobreza. A gente tem algumas cores também que remetem a calma, equilíbrio, como por exemplo essa parede pintada de azul, o forro da cama lilás. É um ambiente que te acalma e é muito interessante para um quarto, por exemplo. As cores vibrantes, normalmente elas remetem a excitação, energia, vivacidade, agitação. Então elas são bem legais, dependendo da personalidade da pessoa, é claro, para um ambiente como, por exemplo, uma sala de estar, é, que é um ambiente que você vai convidar seus amigos, vocês vão rir, vocês vão conversar. As cores também podem remeter à higiene, como por exemplo aquele verde que é sempre usado em ambiente hospitalar, um verde e um azul bem clarinho. E eles são cores que vão te induzir a pensar que aquele ambiente é um ambiente limpo. Também as cores são muito importantes para conforto do tempo. Por exemplo, essa casa. Essa casa vocês acham que ela é aqui no Brasil, né, um clima tropical, ou você acha que ela é em outro país? Com certeza ela é em outro país. Apesar que a gente tem aqui no Brasil um território muito extenso, né, e a gente tem climas diferentes,
Mas essa estratégia de usar uma fachada com cores escuras, ela é excelente para países de clima frio. A gente consegue captar mais energia térmica para essa casa. Aqui, e principalmente aqui na nossa região de Nova Venécia, que a gente está na zona bioclimática 8, que é uma zona bioclimática que está caracterizada por um clima quente e úmido, o ideal é que a gente pinte a nossa casa com cores claras, para a gente refletir a maior parte possível de energia térmica de volta para a atmosfera. Aqui a gente tem dois navios. Então, quais desses dois navios, assim, olhando rapidamente, vocês acham que ele é mais pesado? Não dá a impressão que é o navio preto? Pois é. O navio branco, quando eu coloquei essas fotos, eu não sei se ele ainda é, mas quando eu peguei essas fotos na internet, ele era o maior navio de cruzeiro do mundo, o navio branco. Então, ele com certeza é mais pesado que o preto. Mas não dá a impressão que o preto é mais pesado. Então, essa cor preta, ela traz um pouco de peso para esse navio. E é só uma sensação, não é peso de verdade. O tipo de tinta que a gente vai usar, ele também vai ser influenciado pelo o tipo de substrato que a gente vai pintar. Então, a gente vai ter que definir qual vai ser essa superfície, né? A gente está querendo pintar uma madeira, é alvenaria, concreto, é metal. Esse metal é ferroso ou não ferroso? Tudo isso vai fazer diferença. Inclusive o tratamento da superfície é diferente. Então, a gente tem três etapas para fazer essa pintura, depois que a gente definiu o material. A gente tem a preparação da superfície, a aplicação eventual de fundos e massas e condicionador, e a aplicação da tinta de acabamento, que é a que de fato vai dar cor. Então, para preparação da superfície, ela é diferente dependendo do material. Então, quando a gente trabalha com superfícies metálicas, primeiro a gente tem que tirar qualquer graxa ou óleo que tiver nela e eliminar a ferrugem. Quais os métodos que a gente pode usar? A gente pode usar abrasão. Abrasão é usar uma lixa. A gente pode usar abrasão manual, que é a gente passar a lixa com a mão, ou a gente pode usar uma lixadeira, que aí é abrasão mecânica. E aí a gente tem vários tipos de lixadeiras, né? A gente tem lixadeira angular, a gente tem lixadeira orbital, roto-orbital, lixadeira de um quarto de volta, lixadeira de cinta, e aí tem vários tipos de lixadeiras mecânicas. A gente também pode usar a chama. A chama, se a gente usar uma maçarica em cima do metal enferrujado, ela vai fazer com que essa parte da oxidação ela se dilate e ela solte do substrato. E a gente pode usar o jato de areia também. O jato de areia é excelente para superfícies pequenas. O jato de areia, para grandes peças, ele foi até proibido, que você não pode trabalhar com ele livre. Você tem que ter uma câmara e só os braços do operador que ficam lá manuseando o jato de areia, porque ele deixa muita areia em suspensão e se as pessoas, o operador ficar respirando essa areia em suspensão, ele pode ter uma doença muito grave que é chamada de silicose, quando ele respira sílica. E a gente tem os métodos químicos também. A gente pode fazer uma limpeza por solvente, uma limpeza alcalina, por exemplo. A gente pode mergulhar fazendo limpeza alcalina, mergulhar uma peça que a gente quer pintar em soda cáustica. Lembrar só de não fazer isso com alumínio, que a soda cáustica ela vai reagir com alumínio e ele vai oxidar. A gente tem uma limpeza por emulsão, que é uma mistura de solventes. A gente tem o pickling e a gente tem o conversor de ferrugem. O conversor de ferrugem é muito interessante. Ele é um produto químico, a gente tem de várias marcas diferentes. A gente passa ele na superfície, ele é bem fluido e a gente só tira a ferrugem solta com uma lixa, né? Passa ele na superfície e ele vai converter aquela ferrugem. Então ele vai estancar ela e ele também serve de fundo. A gente já pode pintar o fundo ou a tinta de acabamento em cima dele. Ele é legal de ser usado. E para a superfície de madeira, a gente tem que eliminar todo o pó que tiver nessa madeira, né? Com uma escova, vassoura, tirar a gordura. As imperfeições, caso tenha, a gente remove elas com uma lixa, né? E depois a gente tira o pó. Pequenas rachaduras a gente pode preencher com massa própria. O que que é isso, massa própria? A gente faz uma massa com o próprio pó da lixadeira.
Então a gente pode misturar o pó da lixadeira com cola, com verniz ou com seladora. Com cola, muita gente faz isso, mas eu não recomendo. Quando a gente mistura esse pó da lixadeira com cola, a gente consegue tampar o buraco, a imperfeição que tiver, mas se a gente estiver usando uma lixadeira mecânica, ela vai estentar essa cola e essa cola vai acabar saindo ou grudando na lixa da lixadeira. E não vai ficar um aspecto legal. O melhor de se usar é seladora. Então você mistura o pó da madeira com a seladora, tampa aquele buraquinho e depois lixa ela. Aí ela fica com um acabamento bem melhor. As partes soltas de crosta de tinta antiga, a gente tem que remover com espátula. E a tinta em mau estado também a gente pode remover com um removedor adequado. O que é esse removedor adequado? Por exemplo, um removedor pastoso. É um removedor de tinta, a gente compra com esse nome de removedor pastoso, a gente passa ele com uma trincha em cima da superfície, espera ele reagir por alguns minutos e a tinta vai se soltar, é bem fácil de remover com espátula. E a alvenaria? A alvenaria é bem parecida com a madeira, a gente tem que remover o pó, as manchas de gordura, é, ele não pode estar com umidade interna, né? O ideal é que o reboco ele tenha curado por mais de 30 dias, mas eu já vou adiantando que ninguém faz isso. Essa recomendação de 30 dias ela é mais para tinta PVA, a gente não usa mais tanto tinta PVA, né? A tinta acrílica, a gente consegue fazer esse cobrimento antes, mas o ideal é que não tenha nenhuma umidade na parede. Mas com tinta acrílica a gente ainda consegue passar ela mais mesmo se a superfície estiver um pouco úmida. Mas eu recomendo que pelo menos 7 dias a gente espere para poder fazer essa pintura. Pequenas rachaduras e furos a gente preenche com massa corrida para ambiente interno e massa acrílica para ambiente externo. Não adianta passar massa corrida em ambiente externo, porque você terá um problema. A massa corrida ela não se dá bem com umidade. Então, se ela ficar exposta às intempéries, ela vai ter uma vida útil curta. É melhor usar uma massa acrílica. As partes soltas e crota de tinta antiga a gente remove com a espátula. Aplicação do fundo. A gente aplica fundo por alguns motivos. Para melhorar a aderência, né, da tinta de acabamento, tem materiais que, se você não usar um fundo, é muito difícil dessa tinta grudar e ela ficar, por exemplo, alumínio. Se você for pintar alumínio, você tem que usar um fundo específico para alumínio e pintar, senão ele não vai ficar. Você vai pintar ele, a tinta vai ficar lá bonitinha, mas depois ele acaba se soltando. Ele também serve para aumentar o rendimento. Por exemplo, alguém já tentou pintar algum MDF cru alguma vez na vida? Quando a gente pinta um MDF cru, a gente passou a tinta no MDF, ele puxa todo o veículo da tinta e, e a tinta quase que fica parecendo que não foi pintada. Ela fica um pouco com pigmento lá, mas fica uma pintura muito ruim. Então, para pintar o MDF, por exemplo, antes eu passo uma seladora. Aí eu selo todos os poros do MDF, depois eu passo a tinta de acabamento. A seladora também é um tipo de fundo. E também serve para homogeneizar a coloração. A gente tem seladora para paredes também. Então, às vezes, a gente vai pintar uma parede e a parede absorve tinta de maneira diferente. Então, quando você passa a seladora, a parede não vai absorver mais a tinta, né? Ela vai selar os buracos. E quando você passar a tinta de acabamento, ela vai ficar mais homogênea. Ela não vai ter partes em que a parede vai puxar o veículo e outras que não. Ela vai ficar com uma bem mais homogênea. E a gente tem também a aplicação de fundo para conter ferrugem. Por exemplo, um Zarcão é um tipo de tinta de fundo que a gente usa muito para conter ferrugem. Ou Wash Prime. Então, tem vários fundos que são inibidores de ferrugem. E a gente faz aplicação de massas também para vedação de nós e imperfeições, né? Então, para pintura em metais, a gente usa massa plástica. Para pintura em parede, a gente usa massa corrida, massa acrílica ou gesso. Para madeira, a gente usa uma massa feita com o próprio pozinho da madeira, que aí você não tem tanta alteração de coloração. Ou então você compra uma massa pronta numa serraria que tem a coloração próxima da sua madeira. Quanto à aplicação, a gente tem vários métodos de aplicação.
a gente tem um método mais tradicional para pintura de paredes, que é usar o rolo manual, o pincel e o rolo manual. Esse método, é, ele é muito bom para pintura de parede, né? A tinta se espalha com facilidade. É, a gente tem que tomar um certo cuidado para não ficar marca de pincel, né? Para isso a tinta ela tem que ter, a gente tem que ter misturado o diluente nela, que no caso de tinta de parede é água, né? Na quantidade correta indicada pelo fabricante, para a gente não ter marcas. E a gente não pode passar demais também, senão facilita da tinta escorrer. Mas é uma técnica de pintura muito boa. A gente deve começar a pintar de baixo para cima, né? A gente coloca o pincel o rolo na parede da parte de baixo e levanta até a parte de cima. A gente tem outra que chama nebulização ar comprimido. Para essa aí a tinta ela tem que ser bem mais fluida, né? Para ela não entupir o bico da pistola. A gente tem nebulização ar comprimido feita com aquela que é o ar está comprimido dentro de um cilindro, né? Que é aquela latinha de spray. Ou então ela pode estar ligada num compressor, o ar estocado no compressor, e a gente tem uma pistola de tinta, que tem um recipiente que tem tinta. Na hora que a gente aperta o gatilho dela, ela libera o ar do compressor e asperge a tinta na parede. E aí a gente tem que ter uma tinta de baixa viscosidade, usar um solvente bem volátil. Creio que a maioria das pessoas já deve ter usado alguma vez na vida aquela tinta spray, né? Ela seca muito rápido. Assim que você solta ela você aperta o spray, algumas partículas rapidamente você consegue tocar na superfície e ela já está seca ao toque, ok? Um dos cuidados que a gente tem que tomar com esse tipo de pintura é muito fácil a tinta escorrer. Então, você tem que obedecer uma distância mínima de 20 centímetros da superfície que vai ser pintada e você não pode ficar com a pistola ou o spray parado muito tempo no mesmo lugar. Então, você tem que ser dinâmico na pintura, ir pintando e não ficar com ele parado, senão a tinta fatalmente ela vai escorrer. A gente tem a nebulização sem ar. A nebulização sem ar é muito pouco usada, né? Mas eu lembro de quando eu era criança ver muita gente pintando bicicleta usando nebulização sem ar. Eles tinham umas bombinhas laranja de veneno, colocava a tinta lá dentro e iam empurrando aquilo ali. Era tipo uma nebulização sem ar. Então, necessita de pouca ventilação, né? A gente não precisa de ar comprimido. Só que o bico, ele entope muito e é muito fácil essa tinta escorrer também. Então, a gente não consegue fazer uma pintura de boa qualidade. E aí a gente tem a nebulização eletrostática, que aí a nebulização eletrostática ela é excelente. Basicamente, por exemplo, se eu vou pintar uma peça de metal ferroso, eu vou ligar um eletrodo com a carga nessa peça e as minhas partículas de pigmento elas vão estar com a carga oposta daquele eletrodo. Na hora que eu aspergir, e uma das técnicas é você usar um tipo de pintura que é só o pigmento, a gente não tem veículo nessa, então ele é um pozinho. A gente asperge esse pó, ele vai grudar em cima da superfície por esse efeito ímã, né, anodo catódo, ele vai grudar e depois a gente leva ele para uma estufa, para um forno. O forno vai derreter esse pigmento, né, nessa estufa e vai criar uma película. É bem interessante. E é uma pintura de excelente qualidade, com adesão ótima. Mas o principal problema é que a gente não consegue reproduzir ela de maneira caseira, né? Normalmente ela é usada pelas indústrias. Nós temos também a pintura por imersão, né? Que basicamente é a gente mergulhar uma peça que a gente quer que seja pintada num tanque de tinta. Alguns problemas podem acontecer dependendo do formato da peça. Pode se formar bolhas, né, que vai ser um defeito na pintura. Essa peça ela deve ser projetada com uns pontos de drenagem para a tinta não ficar parada nela. E a gente tem a dificuldade de cobrir pequenos orifícios. Normalmente é onde estão essas bolhas. A velocidade de entrada e de saída ela tem que ser controlada, né, para que essa pintura seja uma boa pintura. E ela tem que ser uma tinta muito fluida, com pouca viscosidade. E ela precisa ser uma tinta bem volátil. A gente mergulha ela e tira rapidamente. Mas é um tipo de pintura excelente para a indústria, por exemplo. A gente consegue pintar várias peças bem rapidamente.
Um outro tipo de pintura que se aplica muito na indústria é a aplicação por jogo. Ela, basicamente, a gente vai ter uma linha, né? As peças vão ser transportadas para uma esteira e a gente vai ter vários chuveirinhos que vão jogando tinta. Quais são as vantagens? A gente não precisa de um tanque de tinta, né? Tem problemas parecidos com a imersão, né? A gente também pode apresentar bolhas, é, a tinta tem que ser mais fluida, né? A gente tem que pensar em pontos de drenagem, mas ele se adapta melhor a peças de formas complexas, né? Dependendo da forma da peça, a gente pode mudar a posição desses chuveirinhos e a gente jogar a tinta em pontos diferentes. Então, falando especificamente sobre pintura e alvenaria, é, já que o nosso curso aqui, o nosso objeto principal é uma edificação, né? Então, a pintura alvenaria ela acontece em três camadas. A gente tem o substrato, que é a parede em si, né? A parede não pintada. A gente passa um fundo. Esse fundo normalmente é uma seladora, uma massa, que pode ser a massa corrida ou acrílica, dependendo da situação, ou até mesmo gesso, e a pintura de acabamento. Então, o fundo ele serve de ponto de aderência entre o substrato e a tinta, né? A gente tem o selador e tem um prime. E uma outra função dele também é selar a parede e a absorção da tinta se dá por igual durante toda a parede, né? A massa ela tem a função de corrigir as irregularidades da superfície. Para a parede a gente usa massa acrílica, corrida ou gesso. E a tinta que é a parte visível desse sistema. A tinta mais utilizada é a tinta acrílica. A tinta látex não é mais tanto utilizada, porque a tinta acrílica tem várias vantagens. Ela tem uma maior resistência ao descascamento, à formação de bolha, ao crescimento de algas e fungos, à formação de manchas por água, aos produtos de limpeza doméstica. Ela tem uma melhor manutenção da cor e ela tem uma melhor adesão em condições úmidas. Esse aqui é um fluxo de pintura, né? Para a gente pintar a alvenaria. Então, primeiro a gente faz uma limpeza do substrato, a gente aplica o fundo preparador, espera ele secar, faz o amassamento, espera ele secar, lixa esse amassamento, faz a verificação da superfície para verificar se ele ficou realmente liso, aplica a primeira demão de tinta, espera ela secar, aplica a segunda demão de tinta e espera secar. E aí eu faço a verificação final. Quando eu vou pintar um compartimento, eu começo pintando o teto. É muito fácil a tinta do teto é, ela cair, escorrer nas paredes. Então eu começo sempre pelo teto, depois eu pinto as paredes, depois eu pinto as portas e janelas, depois eu pinto os rodapés e as áreas. Essa ordem ela deve ser seguida para a gente evitar da tinta cair em algum objeto que a gente já pintou. Esse quadro aqui é um quadro resumo. Eu vou ler só algumas partes dele, eu acho que ler ele nesse vídeo ele seria muito maçante, né? Mas ele é um quadro de consulta. Que, por exemplo, a tinta látex vinílica, onde que a gente pode usar ela? A gente pode usar ela em alvenaria interna e externa, a gente pode pintar concreto, argamassa de cimento, argamassa de cal, gesso e blocos de concreto. A tinta à base de cimento, ela pode ser interna, externa. A gente pode pintar ela em cima de reboco, de alvenaria, de concreto e de bloco de concreto, por exemplo. E aí tem aplicação de vários tipos de tintas e massas diferentes nesse quadro. Agora, na última parte da aula, eu vou falar sobre algumas patologias, né, como por exemplo a gelificação. Ela acontece quando a lata da tinta ou na fabricação da tinta ela é exposta a altas temperaturas, né? Aí parte dessa tinta ela vai criar uma textura um pouco gelatinosa. E se a gente pintar usando a tinta desse jeito na superfície, essas partes gelatinosas vão acabar grudando na superfície e a gente não vai ter um acabamento bom. A existência de sedimento duro, né, o pigmento mais duro, que ele vai sedimentar e vai ficar no fundo da lata, e aí a gente não vai ter um cobrimento tão bom, por exemplo. Não mexer a tinta também é um problema. Em geral, o pigmento ele vai sedimentar um pouco, né? Ele vai para o fundo da lata. Então a gente tem que misturar para misturar de novo o pigmento com o veículo e a tinta ela ela ser aplicada do jeito que ela foi projetada para ser aplicada. Se a gente não mexer,
As primeiras pinceladas que a gente vai dar, a gente vai ter mais veículo do que pigmento, e nas últimas a gente vai ter muito pigmento, né? Então quase que vai dar para fazer um gradiente de pintura, uma tinta com baixo poder de cobrimento, uma outra com muito poder de cobrimento. A diluição em demasia, popularmente eles falam que a tinta chora, né? Mas se a gente diluir a tinta demais, ela vai escorrer. Aí o indicado é usar um viscosímetro, né? Principalmente para quem tem pouca experiência. Mas também se a gente ficar na diluição indicada pelo fabricante, a chance dessa tinta escorrer por excesso de diluição é baixa. Quando a tinta, a gente faz uma camada muito espessa de tinta, ela acaba tendo baixa aderência, né? Ela se solta, ou ela também pode não secar e enrugar. A tinta pobre em cobertura, ela pode acontecer por diluição excessiva. A gente pintar cor clara em cima de cor escura. Então, pintar cor clara em cima de cor escura, normalmente, se tem um poder de cobrimento menor, o indicado aí nesses casos é até passar, se você não for remover a tinta escura, você passar um fundo em cima da tinta escura e depois passar a cor clara. E também o uso de pigmentos transparentes pode diminuir o poder de cobrimento. A tinta encrespa ou enruga. Como a gente deve evitar? A gente aplicar demãos sempre finas e a fazer a aplicação da outra da demão seguinte em cima da tinta seca. Se a gente for aplicando as demãos de tintas com demãos grossas e sempre aplicando uma logo depois da outra sem ter secado, a chance dela enrugar é bem grande. Quando a tinta não seca. A tinta não seca normalmente por falta de um secante. Tem algumas tintas que elas têm que ser diluídas para elas conseguirem secar, na proporção indicada pelo fabricante, senão ela não vai secar. E tem algumas tintas específicas, por exemplo, a tinta PU você tem que colocar um endurecedor nela, que é um catalisador, para ela conseguir fazer uma reação química e ela secar. Se você não colocar, ela não seca. Perda de brilho. A perda de brilho ela pode acontecer por uma absorção do veículo da tinta, né? Quando a gente pinta uma superfície que não foi selada, o uso de solvente inadequado. Nós temos também a calcinação, que ela também gera uma perda de brilho. É, o excedente de veículo, ela forma aquele filme que dá brilho, né? Se essa pintura ela ficar exposta ao sol, ela pode sofrer essa calcinação, que a radiação solar vai destruir aquele filme e a tinta vai ficar fosca. Isso acontece muito com carro de cor escura. Às vezes a gente vê um carro de cor escura, o capô dele ou a parte de cima do carro, a tinta ela tá sem brilho, ela tá toda detonada. Desculpa a expressão, mas ela tá sem brilho, é porque aquele filme, ele foi destruído pela radiação ultravioleta. E falta de adesão. A falta de adesão pode acontecer por superfície inadequada, a gente escolhe um fundo inadequado para uma superfície, por exemplo, aquilo que eu já falei. É muito difícil a gente pintar alumínio, a gente tem que usar um fundo específico, senão a tinta não gruda no alumínio. Pintura sobre óleo, graxa, gordura, também a tinta não gruda. E pintura sobre um filme de tinta velho. Se a tinta estiver em boa qualidade e a gente estiver usando o mesmo tipo de veículo, for o mesmo tipo de tinta, é ok pintar. Mas se for um filme muito velho, a gente deve evitar, porque ele pode se soltar. Se a tinta estiver soltando, a tinta antiga estiver soltando, você tem que tirar completamente ela para fazer uma nova pintura. Desenvolvimento de mofo, lugares úmidos, com pouca circulação de ar, quentes, escuros, normalmente são mais propensos a mofo. Mas tem algumas tintas que normalmente as tintas feitas com óleo vegetal, óleo animal também, né? Mas hoje em dia a gente nem tem tinta mais com óleo animal. Antes existiam tinta com óleo de baleia, óleo de peixe, mas elas são mais propensas a mofo. O gretamento, o funilamento ela basicamente é quando a gente tem um veículo pouco elástico. Às vezes a gente já tem uma pintura e ela está em boas condições e a gente resolve fazer uma pintura, colocar uma cor nova em cima dela. Mas o veículo de baixo, ele é mais elástico que o veículo de cima. Então ele vai se movimentar, o veículo de cima não.
e ele vai fendilhar todinho, ele vai dar um efeito craquelado. E isso é o gretamento ou fendilhamento. Então, tem alguns pigmentos que favorecem o gretamento também, como o azul ultramar. A aplicação de tinta de interior no exterior também pode dar gretamento. A aplicação sobre a base úmida, no caso de madeira, também pode gerar gretamento. O descascamento, né, ele segue, é uma etapa seguinte do gretamento. A tinta, ela primeiro, ela vai dessas rachaduras, né, escraquelar, depois ela vai acabar soltando. E a formação de bolhas. A formação de bolha, ela acontece devido a defeitos de aplicação proveniente de gás ou líquido em evaporação. Então, pintar em cima de madeira úmida, de ferrugem, alguma retenção de líquido que estiver naquele substrato, retenção de ar, eles vão gerar bolhas nessa pintura. Então é isso, pessoal. Essas são as referências. Espero que vocês tenham um ótimo estudo e uma boa semana.